Rádio Brasil de Fato. Esses empresários, representantes do mercado e os seus representantes na mídia têm alardeado que é tempestade no copo d'água. Então não tem nada que caracterize um sinal de descontrole. A própria taxa de desemprego, que é sinalizada pela imprensa como estabilizada, é um embuste, porque na verdade nós temos a metade da população economicamente ativa sem trabalhar. Apesar de gerar ruídos, mas não é um ruído do capital especulativo a principal resposta, e muito menos a questão fiscal, mas ele faz muito bem em comprar essa briga. Impacta no preço do dólar. Não, brigue com o Campos Neto, compre essa briga para que ele faça o seu dever cívico, né? Estamos no ar a partir de agora com mais um episódio do 3x4, o podcast de política do Brasil de Fato. Toda semana um retrato dos principais assuntos da conjuntura nacional e internacional. Aqui quem está falando é a Nara Lacerda. Do meu lado está o jornalista de política do Brasil de Fato, Igor Carvalho, que nos acompanha nessa jornada. Olá, companheiro. Olá, Nara Lacerda, mais uma semana. Estamos de volta. Assunto espinhoso, e para tratar deste assunto espinhoso está compondo a nossa bancada o nosso comentarista, liderança do MST, João Pedro Stedley. E aí, Stedley, bem-vindo. Olá, dona Nara. Hoje estreando ao seu lado. Olha, hoje a gente sentou lado a lado aqui na bancada, que é pra gente aparecer lindos, maravilhosos na câmera, né? Pra ficar os dois bonitões. Faltou dizer, isso é fundamental nesta data, que João Pedro Stedley é um economista. É verdade. No episódio de hoje, essa formação desta liderança histórica que está ao nosso lado vai ser essencial para nos ajudar a entender este tema. Fala um pouco do nosso assunto, Igor Carvalho. Olha, hoje o 3x4 vai abordar a pressão sobre a agenda econômica praticada pelo mercado financeiro e por setores da imprensa. A ofensiva ocorre depois de críticas do presidente Lula à autonomia do Banco Central e à atuação do presidente do banco, Roberto Campos Neto, com relação aos números da inflação e a alta do dólar. A moeda americana teve alta de 1,11% e se aproximou dos 5,70, o maior valor desde janeiro de 2022. O movimento foi impulsionado principalmente pela maior lucratividade dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos no mercado internacional, Nara. E será que é só isso mesmo? Nas últimas semanas a gente tem acompanhado uma movimentação da mídia hegemônica e comercial e do mercado com uma série de críticas às políticas econômicas do governo Lula, dizendo que há um descontrole fiscal. A defesa principal envolve aquela retórica já conhecida de que investimento social prejudica o equilíbrio fiscal do país. Só que essa visão que alardeia a possibilidade de caos na nossa economia esbarra nos índices positivos, como a arrecadação recorde, aumento do PIB, inflação controlada. Depois da crise vivida no governo Bolsonaro, a economia brasileira está crescendo, está gerando empregos. O PIB deve fechar esse ano com alta de 2,3% em relação ao ano passado, segundo o próprio BC, o Banco Central. A inflação de janeiro e junho ficou abaixo do primeiro semestre do ano passado, reduzindo de 3,16% para 2,52%. E a taxa de desemprego, de 7,1% no mês de maio, é a menor em uma década. Para avaliar essa ofensiva contra os planejamentos econômicos do governo Lula e o que explica esse alarde, a gente recebe no 3x4 a professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a economista Juliane Furno. Tudo bem, Juliane? O bom filho a casa torna. Para quem não sabe, a Juliane já esteve na ancoragem do nosso podcast, lá no comecinho do 3x4. Então tá voltando para casa mesmo, né, Ju? Obrigada por ter nos atendido, hein? Olá, Nara. Muito honrada de voltar a esse podcast. Muito prazer em compor essa bancada contigo, com o Igor e com o João Pedro, para falar de um tema que eu gosto muito, que é a economia, e principalmente para debater esse cenário atual em que, mais uma vez, o terrorismo econômico, especialmente o terrorismo fiscal, faz
faz terror na economia brasileira e para tentar desconstruir um pouco esse cenário de alarde sobre o Brasil e as contas públicas. Então eu vou pegar carona, Juliane, vou começar falando desse terrorismo e os principais agentes desse terrorismo, os tais representantes do mercado financeiro que estão criticando, via alguns setores da mídia, as políticas econômicas do governo e dizem que há um descontrole fiscal no país. A estabilidade econômica do Brasil, ela está em risco, Juliane? Você vê, de fato, uma desestabilidade, um descontrole fiscal no país? Olha, eu vou começar citando alguém absolutamente incontestável, inclusive para esses agentes de mercado, e que é muito estranho sair da minha boca, mas eu vou citar o André Esteves, que ele fez a melhor metáfora para caracterizar o que esses empresários, representantes do mercado e os seus representantes na mídia têm alardeado, que é tempestade no copo d'água. Ele disse, olha, vocês estão enfiando o nariz dentro de um copo meio cheio de água e estão tentando desesperadamente se afogar. Eu acho que o Brasil está muito melhor do que qualquer outro momento da história. Quando que a gente teve 100 bilhões de dólares de balanço comercial, 1% de déficit de conta corrente, mais 350 bi de reserva, Banco Central independente, BNDES com a governança clara, nenhuma estatal grande desequilibrada, Banco do Brasil saudável, Petrobras saudável. Nós estamos nos afogando num copo d'água, né? Estamos botando nariz dentro do copo e achando que estamos no meio do Oceano Pacífico. Nós não estamos. Todos os índices macroeconômicos apontam para uma surpreendente, inclusive, estabilidade econômica, né? Se você for pegar perspectiva de crescimento, inclusive comparando em termos internacionais, perspectiva de crescimento, desemprego, inflação, inclusive chegando numa meta de inflação bastante baixa para economias periféricas, principalmente levando em consideração elementos que são muito importantes para compor o índice de inflação brasileira, que são o preço da moeda estrangeira, o preço das commodities, que diz muito pouco a ver com o mercado interno brasileiro e que caracterizam a inflação no Brasil, né? Então, esses principais indicadores estão todos estabilizados, inclusive a dívida interna com relação ao PIB. Então, não tem nada que caracterize um sinal de descontrole ou de desestabilização. A própria taxa de juros, embora nominalmente elevada, ela tem apresentado uma trajetória de queda, né? A primeira vez, inclusive, que a reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária, estancou um processo, mas que ele vinha sendo de redução sistemática da taxa de juros. Então, nada, absolutamente nada, aponta para descontrole das principais variáveis macroeconômicas. É claro que os agentes de mercado e os seus representantes, né, em termos de movimento das classes, das frações de classe, eles fazem o seu dever de casa, está correto, eles fazem pressão política. Eles não fazem através da demonstração dos seus interesses políticos claros, né, utilizando os seus veículos de comunicação, os seus partidos políticos, mas eles fazem através de um dos seus instrumentos e revestido de um verniz técnico, que é através do mercado, né, do comportamento do mercado. Então, eles utilizam os seus técnicos, eles utilizam a imprensa para pintar um quadro de desestabilização, principalmente através da variável fiscal. Então, eles contam uma história de que o Brasil está às portas do precipício, de que o Brasil está muito endividado, de que o Brasil corre o risco de quebrar, de que as contas públicas estão numa situação de insolvência, e através deste terrorismo, que faz parte do jogo político, né? Eles fazem pressão. Há um jogo de interesse especulativo contra o real nesse país. E eu tenho conversado com as pessoas do que a gente vai fazer para tomar. Eu estou voltando quarta-feira, vou ter uma reunião, porque não é normal o que está acontecendo. Inclusive para que, independentemente do governo que ganhe as eleições, os seus interesses, os interesses da banca, sigam sendo representados, eles fazem isso através desse tipo de movimentação, que é a movimentação da pressão do mercado, que segue os interesses de uma fração da classe dominante, especialmente do capital financeiro.
está correto, né, do ponto de vista da disputa dos interesses e do conflito distributivo. A gente faz de um lado, eles fazem dos outros, e o instrumento que eles têm e que tem dado certo é cercear qualquer governo, seja de centro-esquerda, seja de esquerda, através desse terrorismo, né, dessa ideia de que governe quem governe, os interesses dos setores financeiros vão estar assegurados, porque esta pressão, através do dólar, através do mercado, através do cerceamento da política econômica, vai estar assegurada, porque eles vão dizer, vai estar ali cerceada pela força que eles fazem nos jornais. O Stedley, agora sim, o governo está gastando tanto assim em políticas para o povo, sociais e etc., a ponto desse alarde de que nós vamos quebrar, de que nós vamos ter um problema fiscal? Ou esses investimentos que o nosso campo tanto almeja ainda não estão suficientes? Porque do jeito que o pessoal está falando, parece que a gente está dando dinheiro a rodo para o nosso povo e que nossas demandas sociais estão todas atendidas, né? Infelizmente, Nara, nós estamos vivendo uma situação meio esquizofrênica, porque, como a Ju já começou a explicar, os fatos não condizem com as versões. Primeiro eu queria fazer um comentário de ordem conceitual. Vamos nessa. É sobre o tal do mercado. Mercado não existe, é um fetiche, segundo o velho Marx. O mercado, na realidade, é o espaço onde se realizam as mercadorias. Mas isso que até o Lula às vezes fala, o mercado pressiona, isso não existe. O que nós deveríamos dizer é o seguinte, há 5 mil milionários no Brasil que têm os seus interesses de classe e de lucro e pressionam o governo para que o governo faça políticas públicas que garantam a sua taxa de lucro. Então, na época que o Márcio Postman era, inclusive, presidente do IPEA, ele publicou um estudo muito interessante, que era o Atlas Social do Brasil, onde, inclusive, aparece aonde moram os 5 mil milionários do Brasil, que são aquela parcela de 1% de ricos que controlam a economia brasileira. E, sobretudo, no atual situação da economia, nós estamos vivendo uma situação que o controle da economia é exercido pelos bancos e por grandes empresas transnacionais, da qual esses 5 mil são proprietários das ações. Então eles tensionam todo o tempo para eles garantir, no fundo, a taxa de juros, que é uma vergonha o que existe no Brasil, porque além dos 10 pontos do taxa Selic, depois os bancos aplicam mais o seu lucro, mais o seu split, e vai a 18, vai a 15, ou no cartão de crédito vai a taxa estratosférica. Sim. Eu acho que essa pauta aí é a pauta deles, como a Juliana disse. Bom, tá bom, do ponto de vista de uma sociedade desigual, porém que quer ser democrática, eles têm o direito de pressionar. Agora, eu fico preocupado porque o orçamento do governo, que é a origem da tua pergunta, não alterou muita coisa do que foram os últimos governos, para não citar o famigerado. Nós estamos com muitas dificuldades. Está faltando recursos públicos na saúde, está faltando recurso público na educação, está faltando recurso público em investimento na indústria. Porque se não houver uma política de investimento, claro, com apoio do Estado, nós não vamos ativar a indústria do Brasil e gerar emprego com renda. Porque a própria taxa de desemprego, que é sinalizada pela imprensa como estabilizada, é um embuste, porque na verdade nós temos a metade da população economicamente ativa sem trabalhar em empregos que dêem renda fixa. Então, na verdade, os nossos temas são outros, não é o que a imprensa burguesa, viu, dona Nara? A senhora continua insistindo em chamar imprensa burguesa de imprensa corporativa, não sei o que, eu acho que ela tem medo de chamar como são. A imprensa no Brasil é burguesa e trata dos interesses da burguesia. Bom, nós, a imprensa popular, devemos cuidar dos assuntos que interessam à classe trabalhadora. E os assuntos que interessam à classe trabalhadora também é a inflação de alimentos, que nós não podemos deixar aumentar.
mas, sobretudo, interessa o emprego, a renda e, claro, políticas públicas que atendam às necessidades sociais. Câmbio, camarada Igor! Duas falas Adorei. inaugurais aqui, Nara, que foram aulas. Eu queria tirar... O João Pedro está falando aqui, Juliane, da necessidade de retomar investimento, mas justamente esses setores da burguesia, João Pedro, estão pressionando agora o governo, exigindo responsabilidade fiscal. Como agir, Juliane? O que você sugere? O que sugeriria Juliane Furno ao governo? É engraçado que, assim, responsabilidade fiscal, equilíbrio das contas públicas, né? Equilíbrio entre o que se arrecada, né? O quanto se arrecada e o quanto se gasta, não necessariamente é uma coisa ruim, né? Inclusive, o governo Lula mostrou ser possível aumentar sistematicamente os gastos públicos, né? Veja só, no segundo governo Lula, houve uma média de crescimento dos gastos públicos, crescimento real, ou seja, descontado a inflação, uma média, né? Então, todo o ano, né, de 2007 para 2008, 2008 para 2009, uma média de reajuste de gastos públicos em torno de 6%. Olha só, é o dobro, mais que o dobro do que o arcabouço fiscal hoje permite. E o gasto público pode crescer, né, mais do que o dobro do que permite o arcabouço fiscal, crescendo mais que proporcionalmente à arrecadação. Então, o governo Lula mostrou, a gente tem a história ao nosso favor, né? Eles têm os manuais, eles acham que vão ensinar a gente a como ter responsabilidade fiscal. A gente tem a história, a gente mostrou que é possível ter superávit. O que é o superávit? É gastar menos, inclusive, do que se arrecada, não cortando gasto. Pelo contrário, aumentando gasto. Então, o que eles querem dizer? Olha, para ter equilíbrio fiscal, você tem que cortar gasto. Não necessariamente. Inclusive, o que a gente fez do governo Temer para cá? Cortou gasto. Aliás, desde o governo Dilma II, a gente veio seguindo essa ideia de que sustentabilidade das contas públicas era a condição principal para sair da crise. E aí a gente, pressionado, né, pela correlação de forças, seguiu esse receituário. Então então para sair da crise a gente precisa ter equilíbrio fiscal, então vamos cortar gasto. O que aconteceu de 2015 para cá? Cortamos gasto. O que aconteceu? Aprofundamos a crise. E o que aconteceu? Aprofundamos a crise fiscal. Nós fizemos, né, o governo fez, na verdade, o que eles pediram. E aconteceu o aprofundamento da tal da crise fiscal, demonstrando que cortar gasto, principalmente numa economia que está desacelerando ou já está numa crise, faz despencar mais que proporcionalmente a arrecadação. Então, cortar gasto não é garantia de equilíbrio fiscal. Pelo contrário, governo Temer, cortamos gasto em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021... 2022. O que aconteceu? Chegamos no equilíbrio fiscal? Não, pelo contrário. Chegamos no governo Bolsonaro com um déficit do PIB de 2,5%. Aí agora a gente está tentando chegar num déficit zero, não cortando gasto. Tudo bem que agora tem um arcabouço que limita o crescimento, mas agora não tem corte de gasto, né? Porque tem, né, ali pelo menos um indicativo de que mesmo no pior cenário, os gastos públicos vão crescer 0,6%. Então, respondendo a sua pergunta, nós queremos, né? Não queremos a qualquer custo, não queremos colocar uma meta para nós próprios. Temos que ter agora déficit zero porque o mercado está nos pressionando. A meta é o contrário. A gente tem que colocar primeiro a meta de que tipo de sociedade nós queremos, que problemas a gente quer resolver, que herança da pandemia a gente quer erradicar. Nós ainda sofremos de insegurança alimentar, nós ainda sofremos de fome, nós ainda sofremos de subemprego, nós ainda temos uma fatura da pandemia, da reforma trabalhista, da crise para solucionar. O que a gente precisa fazer para estabilizar essa sociedade? Quanto isso vai custar? Essa é a prioridade. E quantos anos isso vai nos levar de incorrência em déficit fiscal? É até 2026? Então tá, mercado. Até 2026, nós temos esse plano, nós vamos gastar sim mais do que a gente arrecada, e nós vamos estruturar essa sociedade para que depois, inclusive, os gastos públicos possam ser reduzidos, porque a própria dinâmica da geração de emprego, de renda, de investimento, de retomada da própria dinâmica empresarial dessa sociedade vai sustentar que os gastos, né, privados sustentem o crescimento. Não é ao contrário. Primeiro a gente coloca uma meta fiscal
E aí nós vamos fazer caber nessa meta fiscal o quanto nós vamos alocar para a reforma agrária, para a saúde, para a educação. Entendeu? Tá errada a prioridade, inclusive a alocativa que nós colocamos lá na Constituição Federal de 88. Quer dizer, isso aqui são direitos. O orçamento e a política fiscal que se adaptem a esses direitos sociais que nós colocamos aqui como garantia e dever do Estado, né? E direito da sociedade como política universal. Então nós estamos invertendo a lógica. Por isso, de certa forma, o neoliberalismo é tão poderoso, não é só não é só um receituário. Neoliberalismo é isso aqui, ó, vamos privatizar aqui. É uma racionalidade que ela é tão poderosa que ela penetra sorrateiramente a própria esquerda, entendeu? Ela rebaixa o próprio horizonte do que a gente aspira como sociedade, como governo. E essa também é uma autocrítica para todo mundo, entendeu? Ela rebaixa o nosso horizonte, inclusive de qual é o nosso programa máximo que nós vamos apresentar para a sociedade, que depois nós vamos negociar e eventualmente vamos ter que conformar porque o jogo da política é duro. Parece que a gente já entrega, né, de mão beijada. Eu acho que essas coisas precisam entrar no nosso cálculo. Nós estamos rebaixando o horizonte do que é possível. Eu acho que é possível a gente pelo menos comprar o debate em termos conceituais e de programa e de agenda, que sim, o mercado é isso que vocês querem equilíbrio fiscal, nós podemos entregar equilíbrio fiscal aumentando receita. Então nós vamos taxar o super rico. Então nós vamos fazer uma reforma tributária para que vocês paguem mais a conta. Assim nós vamos ter equilíbrio fiscal. Mas isso é demagogia. Eles não querem equilíbrio fiscal, eles não estão nem aí para equilíbrio fiscal, até porque nós incorremos em desequilíbrio, o governo Temer e o governo Bolsonaro inteiro, porque eles querem chamar corte de gasto. Mas como eles não podem falar corte de gasto que pega mal, eles falam equilíbrio fiscal, mas eles querem é isso, porque isso entrega a taxa de lucro, porque isso entrega sucateamento de serviço público e quando tem menos recursos para a saúde, abre mais espaço para você vender um plano de saúde privado, inclusive para pobre. Porque não estamos falando de plano de saúde de classe média, nós estamos falando de doutor consulta instalado lá no metrô República em São Paulo, onde o pobre paga R$50 para fazer uma consulta que o SUS não atende mais porque está sucateado. E você vai subjetivamente criando as condições de privatização daquilo que antes não está no mercado. E o que não está no mercado tem taxa de lucro extraordinária porque não está na concorrência capitalista. Nós precisamos desvendar isso e proteger o que é direito universal. Não tenho que prestar conta a nenhum ricaço desse país. Eu não tenho que prestar conta a nenhum banqueiro desse país. Eu tenho que prestar contas ao povo pobre, trabalhador deste país, que precisa que a gente tenha cuidado. E eu acho que nós precisamos ir mais profundo nisso. Alguém precisa ir mais profundo nisso, que é para debater a natureza do Estado do que é direito. Sem dúvida. A gente tem uma missão aqui também, Juliane Stedley, que é trazer esses conceitos que muita gente não consegue alcançar muito bem na totalidade. Então vamos falar um pouquinho sobre essa relação dívida-PIB, para a gente entender mesmo, Juliane. A dívida pública brasileira está próxima de 80% do PIB. Aí quando a gente vai comparar com outras nações inclusive que a gente admira economicamente, né, a grande massa, né, a dívida é bem maior. Por exemplo, o Japão, tanta gente fala bem do Japão, né, 237% do PIB é a dívida. Na Itália, país europeu, olha aí, o velho mundo, 137% da dívida, a relação dívida-PIB. Ô, Juliane, depois a gente conversa um pouquinho com o Stedley também sobre isso. O que significa de fato esse número, essa relação dívida-PIB para analisar a situação econômica do país? A gente está com 80% dívida PIB. Isso é bom? É ruim? Como é que as pessoas podem não serem engabeladas por esse discurso alarmista, olhando esse índice, por exemplo? Primeira coisa, não tem nada que seja bom ou ruim em abstrato. A gente diz assim, a inflação é bom, a inflação é ruim. Depende de quem se prejudica mais, prejudica menos. Depende se a inflação está em serviço, está em alimentos. Sabe, a gente empobreceu a economia. E diz assim, a déficit é bom ou é ruim, depende. 80% de dívida pública é bom ou é ruim, depende da composição, depende se é dívida em moeda nacional ou não. Na Itália, no Japão, é claro que são economias que podem comportar uma dívida maior, porque elas têm uma moeda, na hierarquia internacional de moedas, aceita muito mais facilmente que o real. Tentaram mensurar já
que o máximo que uma economia periférica pode ter é de 100% de dívida sobre o PIB. Mas ninguém nunca chegou numa conclusão nenhuma. Então, a princípio, não existe nada que diga que 100% de dívida vai acontecer alguma coisa. Então, a princípio, nada. Outra coisa a gente tem que avaliar é o denominador. Então, é 80% sobre o PIB. Então, o PIB importa muito. Então, o PIB, quanto essa economia tem potencial de crescer? Se ela está crescendo, a dívida tende a cair, porque é 80% sobre algo. Se esse algo tende a crescer, a proporção tende a diminuir. Eu vou te perguntar uma coisa, Nara. Se eu disser para ti que eu tenho uma dívida de 10 mil reais, você vai me dizer que é pouco ou que é muito? Depende do teu salário. Pois é, depende do teu salário. Então, eu vou te dizer assim, ó, o Brasil tem uma dívida de 1 trilhão. É muito ou é pouco? 1 trilhão sobre o quê, né? Quanto é o PIB brasileiro? Aí olha a mágica, e aí já vou terminar. A gente fala assim, ó, 80% sobre o PIB. Só que esses 80%, vamos dizer que seja 1 trilhão, tá errado já comparar com o PIB. 80%, 1 trilhão, é uma coisa que chama estoque. Vou explicar esse conceito. Estoque é uma coisa que vem de muitos anos. Então vamos supor que a dívida pública brasileira, ela tem 50 anos. Então em 50 anos você acumulou uma dívida de 1 trilhão. Só que o PIB é uma variável fluxo. O PIB é de 1 ano. Então, você está comparando uma coisa que está acumulada em 50 anos com uma coisa que é calculada em 1 ano. Então, o ideal seria você transformar esses 1 trilhão em uma coisa em 1 ano, para poder comparar quanto é que você deve sobre aquilo que você recebe em 1 ano. Então, já está errado. Então, não tem nenhum problema, porque uma coisa de 1 trilhão que você acumulou em 50 anos, você não paga em 1 ano. Então, não tem risco de insolvência quanto custa 1 trilhão de dívida acumulada sobre 1 trilhão de PIB que você ganha 1 ano, né? Ano a ano. Então, já está aí muito errado. E depois, se você corta gastos, não quer dizer que ela vai se reduzir de 80% do PIB para 75%. Ela pode aumentar. Então, para finalizar, você pode aumentar proporcionalmente quanto a dívida representa sobre o PIB, cortando gasto. Parece que eu estou falando uma maluquice, né? Então, vamos supor que você reduziu de 1 trilhão para 1 bilhão e a dívida que era 80%, agora é 90% do PIB. Bom, como se eu cortei em termos reais, quanto ela significava? Como o PIB caiu, o quanto ela representa no PIB pode ser aumentado. Então, você pode, sim, aumentar a dívida de 1 trilhão para 1 trilhão e meio. Pouco importa se é 1 trilhão, se é 2 trilhões, o que importa é o PIB. Portanto, se você faz dívida pública para financiar políticas públicas que distribuam renda e crescer o PIB, aquilo que representava 80% agora representa 70%. Por isso que no governo Lula, mesmo os gastos públicos crescendo a 6%, 7% ano a ano, a dívida pública que o Lula herdou do Fernando Henrique em 80% do PIB, a Dilma entregou em 30% no governo Temer, aumentando o gasto. Então, você pode aumentar os gastos públicos, aumentar o tamanho real da dívida pública e ela decrescer em termos proporcionais ao PIB, se o PIB cresce mais. Então, vamos crescer o PIB? Vamos distribuir renda? Se a gente distribuir renda e crescer o PIB, a gente não precisa se preocupar com a dívida. Então, sabe, a gente tem solução, inclusive para o problema, que nem é um grande problema, vale a dívida em relação ao PIB, a gente também tem solução, que não passa por corte de gastos, mas que passa por potencializar o PIB. E para isso, distribuir renda, fazer reforma agrária, fazer políticas sociais, que tem elevado multiplicador, aumenta o PIB, portanto, se aumenta o PIB, diminui o percentual da dívida com relação a ele. João Pedro, essa obsessão do mercado com a dívida, o que te parece? Isso é uma manipulação da opinião pública. Em algum tempo atrás, o deputado Ivan Valente tinha pedido, e chegou a se instalar, eu acho, uma comissão especial para analisar a natureza da dívida pública. E nunca foi para frente. E como a professora Juliane falou, a dívida pública total, ela vem de 50 anos, mas ninguém sabe qual é a sua origem, nem para quem nós devemos. E isso é uma caixa preta que a burguesia mantém escondida. E daí, o maior problema da dívida pública não é a sua paridade com o PIB. O maior problema é que sobre ela se aplica a taxa Selic.
E é isso que leva a que, do orçamento público da União, ao redor de 40% a 48% são gastos em pagamento de juros dessa dívida que ninguém sabe. Ninguém sabe nem para onde está indo. Ninguém sabe. A única coisa que sabe, e isso o Márcio Postman detectou, são 5 mil famílias os credores dessa dinheirama paga em juros. Então note, a burguesia não quer falar da natureza da dívida, e quando se fala em gastos do dinheiro público, tem 2 temas que eles não querem falar. É cortar juros. Se em algum momento nós tivermos um governo realmente popular, com ascenso do movimento de massas, a primeira coisa que tem que fazer é repactuar a dívida pública. Você imagina se nós chegássemos e disséssemos, para os pretensos credores, nos próximos 2 anos, nós não vamos pagar juro nenhum da dívida pública. E vamos usar essa dinheirama em investimentos produtivos, na indústria e na agricultura. Eu tenho certeza que a nossa economia daria um salto. Agora, tem que ter força mobilizada da população para fazer frente às pressões que virão do Poder Judiciário, da imprensa burguesa, ou seja, a burguesia vai acionar o seu poder. O outro tema tabu que eles não querem falar, eu só vi o Lula falar uma vez, antes da campanha, que agora ele também tem que se cuidar. Nós acabamos de liberar 30 bilhões de emendas parlamentares, isso é um assinte. O governo Lula deve pagar até 30 bilhões de reais em emendas parlamentares antes das eleições municipais de outubro. Esse será o maior volume da história para o primeiro semestre do ano e para um período pré-eleitoral. Tem deputado aí que gestiona 50 milhões de reais, que é maior do que a maioria dos orçamentos dos municípios. É uma vergonha. Bizarro. E ninguém pergunta para onde irão esses 30 bilhões, justamente há 3 meses antes da eleição. Então, fala em cortar gasto público, desde que não seja aqueles gastos que interessam à burguesia. Juros e emendas parlamentares. E me somo também com o que a professora já adiantou, que é o tema do outro lado da moeda, que é como tu aumentar a receita da União. Nós temos que fazer uma reforma tributária para valer. O que o Haddad fez foi um jogo contábil para pelo menos fechar as contas. E nisso ele foi prudente. Agora, os ricos ainda não pagam imposto no Brasil. Então nós precisava ter imposto sobre fortuna, imposto sobre herança, imposto sobre royalties, imposto sobre remessa para o exterior, ninguém paga nada. Por que o dólar subiu? Foi o início da provocação de vocês. O dólar subiu, não tem nada a ver com as declarações do Lula. O dólar subiu porque parte da burguesia brasileira pegou seu lucro que está lá em reais no banco, correu no Banco Central, transformou os reais em dólar e com isso a taxa de câmbio sobe. E para onde ele enviou esses dólares? Enviou para investimentos no exterior, seja na Bolsa dos Estados Unidos, seja para paraísos fiscais, para onde ele quiser. Então, tem que ter controle, não há nenhum imposto sobre remessa de lucros para o exterior. Isso é uma vergonha, qualquer país do mundo aplica isso, inclusive o mais rigoroso, a mais alta taxa de imposto para envio de lucro para o exterior é praticada nos Estados Unidos. Mas a nossa burguesia é colonizada para alguns assuntos, para outros ela faz de conta que não sabe. Câmbio, camarada Igor, o perguntador. Câmbio, João Pedro. Que aulas estamos tendo aqui na Lacerda? A gente vai para um intervalo e na volta a gente vai falar isso mesmo, que você aí do outro lado está querendo ouvir. O dólar. Vamos aproveitar o gancho que o Sted lhe deu pra gente. Rápido intervalo, já voltamos. Se vocês gostam do 3x4 e dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo independente e popular e a te contar o que a mídia burguesa não conta. Acertou! Acesse apoia.se/Brasil de Fato e apoia a comunicação popular. Quem apoia leva lembrança, então você já sabe, não dá pra ficar de fora. E não se esqueça, se você tem algo a dizer para o 3x4, dicas, sugestões, compartilhe conosco a sua opinião, deixa o seu recado no Spotify, logo abaixo da descrição desse episódio. Sua participação ajuda muito a gente a chegar a mais pessoas e, claro, as nossas redes sociais estão abertíssimas para a sua opinião.
A gente vai aproveitar o gancho do bloco anterior que o Stedley trouxe sobre a alta do dólar para falar um pouquinho sobre essa pseudo-treta entre governo e Banco Central e esse valor alarmante de 5,70 que o dólar encostou aí ao longo da semana. E a gente quer lembrar que a gente está gravando o nosso podcast na quarta-feira. Vai que até sexta-feira, quando você está ouvindo isso aqui, a coisa já não piorou, né? Vou voltar para Juliane Furno. Esse ponto da alta dos 5,70 que a gente quase encostou foi um ponto de muito destaque na mídia nos últimos dias. E a gente sabe que é um movimento global, né? Ele foi muito impulsionado pelo rendimento de títulos do Tesouro lá nos Estados Unidos, ou seja, melhorou a coisa lá, o rendimento dos títulos do Tesouro, a moeda dos caras ficou mais forte. Mas tem gente por aí, Juliane, dizendo que isso tudo tem a ver com declarações do presidente Lula contra o presidente do Banco Central, embates entre a autoridade monetária e o Palácio do Planalto, enfim, vem muito ruído, como o Stedley trouxe no bloco anterior. Como é que a gente pode avaliar essa relação do dólar na economia e essa pseudo-treta que as pessoas estão dizendo que existe, Ju? Eu acho que tem 3 movimentos. O primeiro é esse, a nível internacional, o dólar tem se valorizado em relação a todas as moedas em função de uma dinâmica própria da economia estadunidense, né? Os Estados Unidos têm demonstrado uma performance de elevação das perspectivas de crescimento econômico, pressão sobre o mercado de trabalho, já vive uma situação de pleno emprego, inclusive meio paradoxal, né? Porque hoje eles têm retomado uma política de debate sobre imigração, olha só como a terra plana às vezes capota, né? O debate era o contrário, né? Era de cerceamento da imigração, hoje é de retorno da imigração por problemas de pressão no mercado de trabalho e, portanto, de elevação salarial. Então, tem um conjunto de pressões internas de sobrecrescimento da economia estadunidense que tem elevado o valor do dólar com relação a uma cesta de moedas a nível global. Inclusive os conflitos geopolíticos e as tensões bélicas também apreciam a moeda americana, isso para todas as moedas. Tem uma particularidade em relação ao real, que tem a ver, sim, com as pressões de mercado, então tem a ver, sim, com as falas do Lula, tem a ver, sim, justamente com o poder que um conjunto pequenininho mesmo, né, de agentes de mercado, que nada mais são do que grandes grupos, na verdade, né, movimentados por pequenos agentes de mercado que movimentam um conjunto de capitais especulativos para fazer pressão toda vez que o Lula faz falas que desagradam a banca. Então, esse capital especulativo, pela ausência, como o João Pedro falou, de vários mecanismos de controle sobre os fluxos de capital, sobre a conta de capital brasileira, que terminou de ser aberta no Banco Central sob a gestão do Armínio Fraga, hoje não tem nenhum tipo de controle sobre a entrada e saída. Então, tem esse capital especulativo, e quando o Lula faz uma fala, esses capitais que não estão investidos, alocados em investimento produtivo, em bolsa, eles saem do país, faz uma pressão, né, desvalorizam o real, daqui a pouco eles voltam. Mas a mídia noticia a sua saída, portanto, a desvalorização do real. 6, 7 horas depois, a taxa de câmbio se reestabiliza e a mídia não noticia. Então, tem esse elemento. Inclusive, aconteceu há 2 dias atrás, do real se desvalorizar e a bolsa terminar com cotação elevada. Então, sim, o capital que está investido em bolsa, em empresas brasileiras que são estáveis, está tudo bem, mas é esse capital especulativo mesmo, não tem compromisso com investimento produtivo, ele sai do país para fazer pressão, então tem isso. Mas tem aí um terceiro movimento, que esse é novidade, que é um ataque especulativo sobre a moeda brasileira, que aí eu acho que é resultado de uma pressão política que a gente tem que olhar com mais cuidado. Eu acho que o João Pedro tem razão, e eu acho que vem principalmente do agronegócio. É um conjunto de exportadores brasileiros que têm manejado seus recebíveis em reais e em dólar, tem tirado o capital daqui, tira, coloca, para fazer uma pressão que aí não é de capital especulativo que entra e sai em poucas horas, mas é de recursos que estão saindo do Brasil, ou que não estão entrando em dólar para depois ser convertido em reais, e isso está depreciando a taxa de câmbio. Só que o nosso regime cambial, para terminar, ele não é mais um câmbio fixo, né? Por exemplo, a China tem um câmbio fixo. Ela diz quanto vai valer, né, a moeda, o renminbi, a moeda chinesa em relação ao dólar.
E aí a autoridade monetária coordena o quanto entra e sai de moeda estrangeira para que o renminbi vai valer tanto. No Brasil, o câmbio é flutuante. O preço da nossa moeda varia de acordo com o que tem de real em relação ao dólar, né? É um preço, portanto, determinado com relação à oferta e procura de reais em relação ao dólar. Só que o nosso câmbio, ele chama regime de câmbio flutuante sujo. Ninguém fala o sujo. O sujo quer dizer que o Banco Central faz intervenção. Isso pode, está previsto, é uma obrigação até do Banco Central. É o mercado que define, mas o Banco Central faz sempre intervenções com os títulos públicos quando tem uma depreciação, uma apreciação muito abrupta. E o Banco Central do Brasil não tem intervisto. E aí é isso que eu acho que tem que ser denunciado. Diferentemente de 2020, 2021, na pandemia, que houve movimento também de forte depreciação da moeda brasileira, o Banco Central não está cumprindo o seu dever de utilizar os títulos públicos para conter a depreciação da moeda brasileira. Essa é uma resposta política, né? Uma não resposta que tem interferência política. Estamos no ano eleitoral, inclusive. Desgasta a figura do governo Lula porque desestabiliza a economia brasileira. E eu acho que o Lula faz muito bem, apesar de gerar ruídos. Muitos ruídos. Eu já falei isso no conselho. No conselho eu falei disso. Você comunicar melhor os resultados econômicos que o país está atingindo. Mas não é o ruído do capital especulativo a principal resposta, e muito menos a questão fiscal, mas ele faz muito bem em comprar essa briga. Porque tem muita chantagem, né? Não brigue com o Campos Neto porque isso impacta no preço do dólar. Não, brigue com o Campos Neto, compre essa briga para que ele faça o seu dever cívico, né, à frente da autoridade monetária, que é conter essas flutuações abruptas e conter, portanto, a inflação e outros elementos que são desencadeados com relação ao preço da taxa de câmbio. Dever cívico. João Pedro, falar um pouquinho da política institucional, Congresso Nacional. Em 2023, o Congresso Nacional teve um papel na aprovação de algumas medidas econômicas. Porém, em 2024, há uma dificuldade do governo em dialogar com o Congresso. Os parlamentares, o Congresso Nacional, na sua opinião, vai interditar e vai prejudicar esse debate lá dentro? O Congresso, em qualquer parte do mundo, é apenas o reflexo da sociedade. Como o parlamento brasileiro é controlado majoritariamente para a burguesia, é claro que a burguesia vai pautando os seus parlamentares para os temas que ela interessa. Mas eu não acredito que haja iniciativas de política econômica de parte do Congresso que possam prejudicar a economia ou afetar as contas públicas. Eu acho que aí é mais um dever de casa do governo, do Executivo Federal. Então eu não gastaria tempo em analisar o comportamento dos parlamentares, até porque a maioria deles são ignorantes sobre esse tema. Passou a época, como nós tínhamos na Constituinte, quando nós tínhamos grandes economistas, inclusive da burguesia operando. Delfim Neto era deputado federal, constituinte. Havia um debate mais sério na época da Constituinte. Agora, já que o senhor me passou o microfone, eu queria voltar ao tema do dólar. Vamos nessa. Vamos lá. As explicações da professora são muito didáticas, porém, eu acho que no médio prazo, para os movimentos populares, nós deveríamos botar mais atenção no debate que está instalado nos BRICS, de irmos construindo uma nova moeda internacional. O dólar, desde a Segunda Guerra Mundial, é apenas um instrumento de exploração dos Estados Unidos em relação aos trabalhadores do sul global. Então, como ninguém pode controlar a emissão de dólar, eles botam a maquininha a funcionar. Como dizia o meu amigo Bautista Vidal, que Deus o tenha, já falecido, ele dizia, o dólar é um papel pintado de verde. Ele não expressa nenhum compromisso com nada. E quem pinta esse papel é os Estados Unidos. Então eles pegam o dólar, emitido lá sem nenhum controle, e vão lá no sul global e compram mercadorias, compram empresas, compram minas, compram as commodities. Mesmo aqui no Brasil, que às vezes até a esquerda entra nessa. Não, mas o agronegócio,
ele recebe muitos dólares para a economia brasileira. Santa paciência. Quem controla a economia da soja são empresas transnacionais, que, estando em dólar, elas botam o dólar onde elas querem. De toda a renda da soja, 68% é controlada por empresas transnacionais. Só 13% da renda da soja é controlada pelo fazendeiro, que daí vira as caminhonetonas, vira a viagem de turismo ou compra mais terra. Mas o grosso da renda da soja, que é expresso em dólar, fica com as empresas transnacionais que elas levam para qualquer lugar. Então note, com o dólar eles compram até a nossa soja e ninguém se pergunta. Então, a médio prazo, isso vai exigir muita força popular do sul global, vai exigir adesões de governos, mas a médio prazo nós só temos uma saída. É construir uma nova moeda internacional, que certamente não pode ser de um país ou de um governo, para não repetir a tragédia do dólar. Então, há debates que estão sendo construídos. Aqui no Brasil, o nosso companheiro Paulo Nogueira Batista Júnior, que recomendo, dona Nara, sim, senhor, e aos editores do 3x4 para trazê-lo um dia só sobre esse tema do dólar. Ele tem estudado isso e tem apresentado propostas. Nós temos que ir construindo uma outra moeda internacional, que talvez seja uma espécie de cesta de várias moedas e tu cria um denominador comum. Ou também pode expressar uma nova denominação. O próprio Chávez, no tempo dele, ele defendia uma moeda para a América Latina e tinha alcunhado de sucre. Aí um dia eu perguntei para ele, mas que nome feio, é em homenagem ao general. Ele disse, não, companheiro, isso é uma sigla, Sistema Único de Conversão e Reconversão Cambial. Ele disse, tá bom, então troca esse sucre. E brincando eu disse para ele, vamos botar um outro nome mais simpático, mais popular. Que nome tienes, João? Vamos botar maíz, que é o sinônimo de milho, porque é o alimento das Américas que sustentou esse povo há milhões de anos. E ele ficou espantado. Então, oxalá algum dia, aqui nas Américas, nós não tenhamos mais o dólar como medida de câmbio das mercadorias, mas tenhamos um maíz acordado entre todos os países. Está aí a minha sugestão, pode demorar, mas escreva. Algum dia nós vamos ver o maíz andando por aí. Ô Ju, para a gente finalizar a nossa conversa, que você comentasse um pouco essa última fala do Stedley, a importância que os BRICS podem desenvolver nesse futuro próximo e essa possibilidade de sair do fantasma do dólar em cima da gente pairando o tempo inteiro, por favor. Olha, não é a minha dica cultural, mas eu já vou aproveitar e dar uma dica de leitura também. Um livro teu. Não vou fazer isso. Mas o Instituto Tricontinental de Pesquisa Social publicou uma carta semanal, se não me engano, da semana passada, mas vocês podem procurar nas redes sociais do Instituto Tricontinental Brasil, sobre o debate da desdolarização, que é muito interessante, inclusive sobre caminhos concretos. Eu acho que o capitalismo vem passando por uma crise, não sou muito só eu que acho, né? Mas o capitalismo vem passando por uma crise. Há uma crise do imperialismo estadunidense, mas diferentemente do que se poderia imaginar, né? As crises, quando os Estados Unidos são ameaçados, ou têm a sua hegemonia contestada, assim como foi no final da década de 70, eles costumam agir na ofensiva e não na defensiva. Ocorreu esse movimento de contestação do dólar como moeda-chave do sistema internacional no final da década de 70, por motivos de questionamento com relação à paridade do dólar com relação ao ouro, que naquele período ainda tinha lastro metálico, né, um questionamento com relação aos gastos na guerra do Vietnã, no Plano Marshall. Então, Estados Unidos, vocês têm esse ouro correspondente aos gastos militares? Havia um questionamento sobre a supremacia ainda tecnológica e produtiva, porque a grande empresa japonesa e alemã estava rivalizando com a grande empresa norte-americana, e uma contestação no campo militar em função da perda da guerra do Vietnã. Havia, no próprio FMI, a perspectiva de substituição do dólar por uma cesta de moedas. O que os Estados Unidos fez foi sair da reunião do FMI e dar um golpe com um aumento brutal da taxa de juros norte-americana,
um regime de sobrevalorização do dólar e drenar a poupança do mundo inteiro e colocar os países da periferia numa dívida exorbitante. Hoje, essas mesmas condições estão colocadas. Há uma perda de supremacia no campo comercial, produtivo e tecnológico com a China. Há um questionamento da supremacia militar, embora os gastos militares sejam exorbitantes e mantenham a economia estadunidense, mas o próprio breque da ofensiva da OTAN no leste militar coloca essas questões em disputa, e há um questionamento monetário também, não mais com relação ao ouro, né, a paridade metálica, mas a própria Arábia Saudita, né, grande sustentáculo dos Estados Unidos no Oriente Médio, hoje já transaciona petróleo e renminbi. Eu acho que hoje essas condições estão colocadas. Os Estados Unidos vão para o ataque e acho que é importante, né, construir condições como os BRICS e outras organizações do Sul global, como já tem se fortalecido, para enfrentar esse desafio importantíssimo, que é garantir que não haja uma potência, prioritariamente a potência imperialista do mundo, com esse privilégio exorbitante que é imprimir a moeda, né, de curso forçado. E hoje essas condições estão colocadas. Esse relatório do Tricontinental coloca o estreitamento das relações Sul-Sul, a dinâmica bélica, a crise industrial e produtiva tecnológica estadunidense e os próprios BRICS como condições importantes para avançar na desdolarização. Eu acho que é um desafio importante de apropriação, né, nosso, dos movimentos sociais com relação a isso, e uma pauta importante para pensar sistemas monetários, né, internacionais novos, que fuja dessa camisa de força que tem sido o dólar, né, principalmente, não no caso do Brasil, mas várias economias do sul global que são endividadas nessa moeda e que sofrem da coerção e dos condicionantes. A Argentina talvez seja o maior exemplo de estar endividada e recorrer a organismos dolarizados, multilaterais, que não só financiam em dólar, portanto recolocam o problema, mas condicionam dentro dos marcos do neoliberalismo a obtenção de empréstimos, a privatização, a consenso de Washington, a essas economias. Então, acho que um novo mundo parte por desdolarizar o sistema de trocas internacionais, e hoje a gente tem as melhores condições, acho, para avançar nesse debate. Maravilhoso, Nara Lacerda. Acho que agora nós só temos, a equipe do Brasil de Fato, do CP Mídia, só tem um problema, João Pedro. Pegar esse programa, transformar esse programa na maior audiência da semana para acabar com esse clima no país. Ah, garoto! E a gente, neste momento exato, só tem um caminho depois da introdução da Ju. Ir pra dica cultural. Vamos ter que ir pra ela agora, Juliane. Traz aí qual é a sua recomendação desta semana pra gente aqui no 3x4. Olha, eu adoro o que eu chamo de literatura, que é tudo aquilo que eu não preciso ler com caneta, assim, tudo que eu não preciso riscar, sublinhar e fichar. E eu adoro fofocas. Adoro, assim, bastidores, parece o João Pedro assim, aqui falando. Não, eu acho que tu tem vocação, então, para acabar no Palácio do Planalto. Eu gosto de ler tese, dissertação, eu vou direto nos agradecimentos, que eu quero saber quem que era namorado de quem que era amigo de quem naquela época, sabe? Então eu vou indicar um livro que o Zé Dirceu me indicou, que chama O Pior Emprego do Mundo, do Thomas Trauman, e ele descreve os últimos 15, eu acho, ministros da Fazenda, da ditadura até o Levi, e conta bastidores da vida dele, quem caiu por quê, inclusive o recupero que esses dias estava na mídia aí, de como ele falou quando achou que não estava no ar e estava no ar. É super engraçado, tem várias fofocas e você aprende economia porque é tudo que está por trás, né, dos vários planos, principalmente de estabilização macroeconômica. Eu gostei muito, é uma leitura leve, você, né, não precisa ler com canetinha, nada. E fica como a minha dica, tem muitos bastidores do Plano Real, que eu acho que está muito em voga, né? E é um livro crítico, né? Feito por alguém progressista, então acho que vale a pena a leitura. E você, João Pedro Stedley? Eu vou pegar a toada desse tema da crise imperialista, de como eles se transformam mais violentos, da inviabilidade do dólar
E me lembrei aqui, durante o debate, de um livro publicado pela Expressão Popular, As Balas de Washington. Sim. Incrível. Do Vijay Prashad. Então, todos que nos acompanham aí em casa, vou repetir para vocês anotarem. As Balas de Washington, de Vijay Prashad, que é um dos principais intelectuais hoje do sul global, da Índia, mas morou muito tempo nos Estados Unidos, conhece tudo lá dos gringos, e foi editado pela Expressão Popular. E é muito, muito bom. Aliás, e como sempre, a Expressão Popular vende livros a preços de custo. Você pode comparar com qualquer editora e verá que é uma editora, de fato, voltada para os interesses da nossa militância. Só falta a dona professora Juliana Furno publicar algum livro didático lá na Expressão. Estamos esperando este dia. Eu posso falar uma coisa? Vai nessa. Não vale ser fofoca. Spoiler. Agora eu estou fazendo vídeos de resenha de todos os livros que saem no Clube do Livro da Expressão Popular do ano de 2024, porque todos são sobre sul global e imperialismo. E aí, assim, além de assinarem o Clube do Livro, porque é ótimo, agora já semana que vem sai o primeiro, então eu vou fazer sempre resenhas, roteiro de leitura, comentar os livros, que são todos sobre esse tema, inclusive. E aí, quem quiser acompanhar no canal da Expressão Popular para ver se seduzo vocês para lerem os livros e assinarem o Clube do Livro. Respondeu a altura, dona Juliana. Cumprimentos pela iniciativa. Deu a altura a provocação de João Pedro. Então eu vou dar uma dica muito rápida que já que estamos falando da Expressão, visitar a nova loja. João Pedro ainda não foi. Já foi João Pedro visitar a nova loja da Expressão Popular, na Alameda Notman, número 806. Acho que ele não conhece, não. Fomos eu e mais 1000 corintianos, porque não tínhamos o que fazer no sábado. Aproveitem, tem o café do Armazém do Campo também. Vocês que estão nos ouvindo, venham visitar a Casa Popular aqui na Notman, na capital São Paulo. Vale muito a pena o passeio. A gente é muito privilegiado de estar logo acima desse conjunto cultural popular. Aliás, vamos indo para o nosso finalzinho. Juliane Furno, obrigada por estar conosco no 3x4, por ter voltado ao nosso programa e valeu demais por essa aula, viu? Acho que a gente sai daqui com uma sabedoria muito maior do que quando a gente entrou. Obrigada, querida. Eu que agradeço, gente. Estou sempre disponível para voltar para casa. Companheiro Stedley, valeu pela participação. Que bom te ter no estúdio. Dentro de 15 dias voltarei aqui só para tomar o chá de camomila da Dona Luzia. Igor Carvalho, chegamos ao fim de mais um podcast. Até semana que vem. Valeu, Nara Lacerda, mais uma semana. Nos vemos na próxima sexta-feira. É isso, a gente divide o chá da Dona Luzia e hoje chegamos ao fim desse episódio do 3x4 aqui no Brasil de Fato. Para você continuar acompanhando a nossa cobertura, já sabe, né? brasildefato.com.br. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, pelo meu colega de redação Igor Carvalho e tem direção de Rodrigo Gomes. Os nossos comentaristas são João Pedro Stedley e José Genuíno, produção e roteiro Letícia Holanda, trilha sonora original Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gattinone. Nosso cinegrafista é o Vitor Shimomura e a identidade visual é do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena e a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. Até semana que vem com mais 3x4.